A campanha presidencial nos Estados Unidos começou oficialmente hoje. Agora à noite, os eleitores do estado de Iowa escolhem entre 3 pré-candidatos democratas e 11 republicanos. A correspondente Leandra Felipe explica como funciona esse processo. Os 3 pré-candidatos democratas e os 11 republicanos fizeram campanha no estado de Iowa este final de semana, onde começa a fase de escolha dos candidatos de cada partido. O senador Bernie Sanders aparece empatado em algumas pesquisas com a favorita Hillary Clinton e ganha adesão de democratas com um viés à esquerda no partido. Entre os republicanos, Ted Cruz, senador pelo Texas, e o multimilionário Donald Trump aparecem à frente dos outros 9 pré-candidatos. Entre eles, Jeb Bush, irmão do ex-presidente George W. Bush. Todos batalham contra Trump, apontado em primeiro lugar nas pesquisas. Nessa fase da campanha que se inicia hoje, a população aponta em convenções regionais chamadas de caucus ou nas eleições primárias quais os candidatos preferidos e escolhem os delegados que irão votar nas convenções partidárias em julho. Depois disso, começa a campanha com os candidatos escolhidos. No dia 8 de novembro, a população vota, mas as eleições são indiretas. O voto popular serve para indicar que delegados irão votar no colégio eleitoral em dezembro. Se um candidato ganha no voto popular em um estado, na prática, os delegados do partido do candidato irão decidir em nome dos eleitores. Por isso, nas eleições norte-americanas, é importante que os candidatos conquistem terreno nos estados mais populosos, com mais delegados. Os caucus em Iowa marcam o início do processo de escolha dos candidatos nas eleições presidenciais norte-americanas e o resultado pode indicar tendências. Os democratas que apoiam Hillary Clinton temem repetir 2008, quando ela, apesar de favorita, perdeu no estado para o então pouco conhecido senador Barack Obama. Até agora, os destaques desta eleição nos Estados Unidos são um velho socialista e um milionário sem papas na língua. Emissário comenta. Começa finalmente o longo e complexo processo de eleições primárias para as presidenciais norte-americanas de novembro. Em 2 estados pequenos, mas simbólicos por seus 2 primeiros, e também porque há 8 anos atrás foi ali que o Obama começou a superar o favoritismo da Hillary Clinton. Agora também ela não é favorita em nenhum dos 2. Pode empatar em um e perder no outro para Sanders, um surpreendente candidato socialista que tem conseguido mobilizar muito mais os jovens, apesar da idade dele, sobretudo sobre os temas sociais, que são aqueles que mais interessam aos norte-americanos. Ela continua a ser favorita porque tem a estrutura do Partido Democrata, até o apoio do New York Times, por exemplo, setores de opinião pública importantes, e também porque pela ideia de ser talvez a primeira mulher que possa chegar a ser presidenta dos Estados Unidos. No campo republicano, o Donald Trump consolidou seu favoritismo contra outros opositores muito fragmentados. Ele tem usado fortemente a ideia de que ele é contra Washington, contra a política tradicional, que ele não precisa de recursos, ele financia suas viagens, financia sua campanha e tem conseguido chegar a 40% no total dos votos republicanos. O que tem em comum o Sanders e o Trump é que os 2 são contra Washington, contra a política tradicional. A diferença é que o Sanders é também contra Wall Street, aqueles 1% ao qual o Trump pertence e que controlam, concentram o grosso da riqueza dos Estados Unidos. São 2 candidatos contra o establishment e que animam o debate de eleições que ainda estão em aberto nos Estados Unidos em novembro deste ano.